do Messias, o nascimento do Messias através do ponto de vista emocional. Quando o Messias foi colocado, por exemplo, na manjedoura, a própria palavra manjedoura vem da palavra manjar. O sentido espiritual é que ele é o nosso alimento. E quem recusa esse manjar espiritual, que é o próprio Messias, acaba se fartando com a lavagem dos demônios. Esse é o sentido espiritual da manjedoura. Mas hoje nós não vamos falar sobre o ponto de vista emocional, ou seja, o sentido de emocionar, o nascimento, mas o sentido técnico. Nós precisamos provar que Jesus é o Messias. E através das profecias messiânicas, nós conseguimos testificar a messianidade de Yeshua. Nós não podemos basear a nossa fé em achismo. Por que eu creio que Jesus é o Messias? Porque a minha religião pregou, porque a minha família me ensinou, porque um rabino, um pastor falou para mim que é, porque eu sinto, um budista sente que o espírito de Buda é o espírito superior. Se você conversar com um hindu, ele também sente que Shiva e as outras deusas hindu é Deus. O que você está querendo dizer com sentimento? Aonde estão os fatos? Nós não podemos brincar com a eternidade. Se eu digo que Jesus é o Messias, eu preciso ter convicção disso, eu preciso ter provas disso, para que eu possa dizer, olha, a minha eternidade não está firmada, não está baseada em emoção ou achismo. Eu não estou dizendo que não é importante nós sentirmos aquele amor, aquela paixão, aquele amor profundo, verdadeiro pelo Senhor. Mas quando eu tenho uma fé baseada apenas em sentimento, eu tenho uma fé em lógica, uma fé vacilante, uma fé como qualquer outra pessoa que siga uma seita tem. Mas nós temos uma fé sólida, baseada em profecias da qual o Messias cumpriu. O que o Rosh HaKodesh, o Espírito Santo, fez foi atuar através de profetas e fazer com que profetas de períodos diferentes profetizassem a respeito do Messias. Então, profetas diferentes, que não tiveram contato um com o outro, de períodos totalmente diferentes, falaram fragmentos, pequenos fragmentos de profecias messiânicas, e quando eu pego todas essas profecias, todas elas se encaixam numa única pessoa, o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Estatisticamente falando, quando eu pego as profecias da Torá, do Tanaká, ou seja, a lei e os profetas, Jeremias, Isaías, Malaquias, e quando eu pego todas essas profecias soltas, e eu começo a encaixar, e eu vejo que elas se encaixam numa só pessoa, estatisticamente falando, a possibilidade de uma pessoa da raça humana cumprir essa profecia é zero, mas o Senhor cumpriu. Então, a palavra de Deus, ela pode ser provada. Por exemplo, quantas profecias eu tenho cumprido no livro dos Mormons? Zero. Não há motivo para acreditar. Quantas profecias eu tenho cumprido? Por exemplo, nos cânticos sagrados dos índios? Zero. Quantas profecias eu tenho cumprido no Alcorão? Nenhuma. Quantas profecias eu tenho cumprido no livro de Buda? Nenhuma. Quantas profecias eu tenho cumprido no Evangelho segundo Allan Kardec? Nenhuma. Quantas profecias eu tenho cumprido na Bhagavad Gita, a Bíblia do hindu? Uma Índia inteira segue isso. Nenhuma profecia. Quantas profecias eu tenho na magia goética cumprida? Zero. Quantas profecias eu tenho de Charles Russell, fundador do Testemunho de Jeová, cumprida? Zero. E quantas profecias eu tenho cumpridas só na pessoa do Messias? Então não há motivo para mim acreditar nisso, mas há fatos que podem ser apresentados e devem ser apresentados de que a Bíblia é a palavra de Elohim. Então, vamos aos fatos. Primeiramente, a descendência do Messias. O Messias não chegou simplesmente do nada e diz, eis-me aqui, eu sou o Messias. Não, houve uma linhagem. Essa linhagem vem profecia ligada à profecia, aliança ligada à aliança.
E nós vamos observar algumas delas. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui o próprio Messias, como a gente sabe que é o próprio Messias? Porque a Bíblia diz que nunca ninguém viu o Pai. Então, quem Isaías viu sentado no trono? O Filho. Quem Adão e Eva viu? O Filho. Então, agora o Filho olha para Eva, e ele ignora Adão, e fala a primeira profecia messiânica dentro do Éden, dizendo: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Mas existe um fator aqui, porque ele não disse que a semente do homem e da mulher esmagará a cabeça da serpente. Veja bem, você é um resultado do seu pai e da sua mãe. Eu sou um resultado do meu pai e da minha mãe. Ele ignora Adão. Ele diz, não a semente do homem e da mulher, mas ele diz exclusivamente, a profecia diz, a semente da mulher. Isso muda tudo. Porque dentro do Éden ele já profetizou que o verdadeiro Messias nasceria de forma sobrenatural, de uma mulher sem contato com um homem, um nascimento sobrenatural. Não o descendente do homem e da mulher, mas o descendente da mulher. E nós conhecemos essa mulher por nome de Maria, mas o nome dela em hebraico é Miriam. E isso não é só uma coincidência, mas porque está ligado a uma outra profecia, da qual nós não vamos tratar nessa noite. Mas a profecia segue, dizendo, Lameque gerou um filho, Gênesis 4:25. Novamente Adão teve relação com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me deu esse filho no lugar de Abel, que Caim matou. Observe bem, Adão e Eva ficou sabendo que Caim matou Abel. Eva estava desconsolada. E agora nasce Sete. E Eva pega Sete no colo e diz, este o Senhor me deu em lugar de Abel, que Caim matou. Você sabia que Sete é um símbolo de consolação? Você sabia que Sete foi dado para Eva para consolá-la do velório do seu filho? E ela se consolou, e ele é um símbolo de consolação. E da qual linhagem o Messias veio? De Caim? De Abel? Não, de Sete. Então, na pessoa de Sete, nós já temos a profecia. Este foi me dado como consolação. Este veio. E quem é o nosso consolo espiritual? Quem traz o consolo à nossa alma adâmica e cansada? O Messias. Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, e disse, ele nos livrará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causada pela terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:28. Presta atenção na coisa, quando Lameque pegou Noé, ele falou uma profecia que Noé não cumpriu. Porque ele disse que este nos livrará da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé fez um salvamento físico. Ou seja, colocou 8 pessoas naquela arca e atravessou. Ele desceu fisicamente, mas quando ele desceu, ele levou a semente adâmica, a semente pecaminosa. Não levou muito tempo, a descendência de Sem, Cã e Jafé começaram a se matar. Então essa profecia não poderia se cumprir com Noé. Mas Lameque, olhando para Noé, ele profetiza a respeito de um descendente de Noé, o qual realmente nos salvará dessa terra a qual o Pai Celestial amaldiçoou. Veja que a profecia diz que ele nos livraria da maldição. Noé nos livrou da maldição? Não. Noé cumpriu essa profecia? Não. Mas um descendente de Noé. Mas aí eu tenho um problema.
Porque eu tenho Adão, e eu sei que a linhagem veio por Sete. E aí eu sei que a linhagem veio por Noé. Eu tenho uma profecia que Noé não cumpriu, que um descendente de Noé tem que cumprir. Mas aí Noé tem 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Qual dos 3 filhos? Para nos ajudar, Noé também falou uma profecia messiânica. Ele disse ainda, bendito seja o Senhor de Sem, seja Cã seu escravo. Amplie, Deus, o território de Jafé, habite ele na terra de Sem, e seja Cã seu escravo. Gênesis 9, 26. Veja bem, Noé, você tem 3 filhos. Você não disse que bendito seja o Deus de Cã, bendito seja o Deus de Jafé, só de Sem. Sim, mas ele fala uma coisa que não aconteceu. Ele disse que Jafé e Cã habitaria debaixo da tenda de Sem. O que é habitar debaixo da tenda? O sentido espiritual é que seria submisso a Sem. Mas aí aconteceu um problema. Noé falou essa profecia. Imagine isso, ó, Sem, Cã, Jafé. Então o pai está dizendo que nós vamos morar debaixo da tenda de Sem. E aí os anos se passam, Sem fica velho, Cã fica velho, Jafé fica velho, eles morrem, e nenhum deles moraram debaixo da tenda de Sem. No final da vida ele deve ter pensado, Noé estava caduco. Mas a tenda que Noé estava falando era o planeta Terra. E o Sem que ele estava falando não era o homem Sem que estava diante dele, seu filho Sem, mas um semita que viria de Sem. Jesus Cristo é da descendência de Sem, é um semita. Jesus não é descendente de Cã, ele não é descendente de Jafé, ele é descendente de Sem. E um dia, toda a humanidade estará debaixo do seu governo, de sua tenda. Ele virá, estabelecerá o seu reino, davídico, o seu reino milenar. Então, a profecia não estava falando de Sete, a profecia não estava falando de Noé, a profecia não estava falando de Sem. Por que nós falamos antissemitismo? Quando alguém é contra Israel, antissemitismo, contra a descendência de Sem. Por isso que o antissemitismo é maligno. O que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 20, verso 1? E Satanás se levantou contra Israel. O que acontece quando um país vai mudar a sua embaixada para Jerusalém e reconhecer Jerusalém como capital? Ele enfrenta retaliação. Os Estados Unidos enfrentou retaliação. O Paraguai enfrentou retaliação. O Brasil, quando foi fazer isso, não teve coragem. E se manteve antissemita. Não reconhecendo de tanta retaliação que teria que sofrer. A prática do antissemitismo dentro do nosso país. Então nós vimos clara e objetivamente que a profecia não poderia se cumprir com Sem. Mas ainda segue. Gênesis, capítulo 12, verso 3. Abençoarei o que te abençoarem, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 3. Aqui está falando de Abraão. Agora, Abraão, um semita, ou seja, descendente de Adão, descendente de Sete, descendente de Noé, descendente não de Cã e Jafé, mas de Sem, um semita, é chamado por Deus. E diz, olha, eu vou jogar uma responsabilidade enorme nas suas costas. É de você que virá a bênção, mas tem um problema. Se Deus me der um martelo de 100 quilos, Ele vai me dar força para me segurar esse martelo. Então, já que ele jogou nas costas de Abraão a responsabilidade de carregar o sangue semita, a responsabilidade de ser aquele que ia dar continuidade à linhagem do Messias, ele diz, todo aquele que te abençoar, eu vou abençoar, todo que te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar.
Se você tem alguma dúvida disso, pega a história desde 1948, que Israel voltou sua nação, e veja os países que se levantou contra Israel. E veja os que ajudou. Os que se levantou, Paquistão, Sudão, Iraque, Irã. E veja os que ajudou, Inglaterra, Estados Unidos, França. Qual país você quer morar? Temos que pensar um pouco. O antissemitismo nunca fica sem resposta. Porque está falando contra a descendência do Messias. Mas a descendência segue. Gênesis 22, 12. Mas Deus lhe disse, será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Veja bem, Abraão teve 8 filhos. Nós tivemos um filho com Sara, outro filho o primeiro filho com Agar, depois com Sara e o resto com Quetura. 8 filhos, que na verdade nós vamos tratar disso, mas está relacionado às 8 visões de Zacarias, que está relacionado às 8 pessoas que desceram da arca, que tem uma conexão profética. Mas nós não vamos entrar nessa conexão hoje. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que se a linhagem seguisse por Ismael, ou seja, o filho que Abraão teve com a escrava, seria algo normal. Por quê? Porque Abraão teve um filho com uma escrava nova, jovem, Ismael. Mas se ele tivesse um filho com Sara, que já estava em idade avançada, já não poderia ter um filho, seria sobrenatural. Então Deus diz, não, a descendência não vai seguir para Ismael, mas vai seguir por Sara. E foi de sua forma sobrenatural que nasceu Isaque. E é por isso que ele chama Isaque, Itzavak em hebraico, risada. Quem diz que Deus não tem senso de humor, né? Já que Abraão riu de Deus e Sara riu de Deus, ele diz, o teu filho vai chamar risada. Então tome cuidado para não rir de Deus. E aí nós tivemos Jacó. E o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Lembrando que Israel é uma pessoa, é Jacó que se tornou Israel. Então ficou fácil. Eu tenho lá Adão, que seguiu por Sete, que veio por Noé, de Sem Cã Jafé seguiu por Sem, de Sem veio Abraão, de Abraão Isaque, de Isaque Jacó, que se tornou Israel. Mas aí eu tenho um problema. E esse meu problema se chama um número 12, porque na realidade Jacó teve 13 filhos. 12 filhos, homem, e uma filha, mulher, Diná. Mas esses 12 filhos de Jacó, de Rubens a Benjamim, qual será o filho? Pensa bem, Jacó tem 12 filhos, eu sei que a promessa vem, mas qual dos meus 12 filhos, de Rubens a Benjamim, dará continuidade para vir o Messias? Antes de morrer, Jacó chama os seus 12 filhos. E quando ele chamou os seus 12 filhos, ele veio por ordem de idade. Quem era o mais velho? Rubens. Ele diz, Rubens, meu conselho não entra com o teu. Você subiu no meu leito e profanou. Ele tinha dormido com uma das mulheres de Jacó. Ele olha para Simão e para Levi e diz, Simão, Levi, vocês são 2 espadas. Eu não quero comunhão com vocês. Porque quando Diná foi violentada, ele fez um acordo com o povo de Siga. E aí veio os 2, Simão e Levi, por detrás, desfez o acordo e colocou o povo odiando. Agora você imagina só a cena, Rubens leva uma advertência, Simão uma advertência, Levi uma advertência, e agora vem Judá, e Judá está lá com as pernas molhando. Falou, poxa, se Rubens, um primogênito, levou uma dessa, o Levi levou uma dessa, Simão levou uma dessa, eu estou perdido. E aí Jacó olha para Judá, aquele homem frouxo, presta atenção, Judá era um homem frouxo. Ele não soube nem educar os filhos. Deus matou 2 filhos dele por ele não saber educar. Ele não tinha palavra. Ele não cumpriu com a palavra que deu para sua nora. Então ele está lá molhando as pernas. E olha o que Jacó fala para ele. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos dos seus pais se curvarão diante de você. O quê? Imagina Rubens, que era o mais forte, o primogênito. O quê? Eu vou me curvar diante de Judá? E aí aconteceu um problema. Porque os anos se passaram, Rubens morreu,
Levi morreu, Simão morreu, e por fim Judá morreu, e nenhum dos seus irmãos se curvou diante dele. Imagina no final da vida, ele deve ter pensado, nosso pai deve estar caduco. Porque ele diz que, Judá, eles vão se curvar diante de você. Mas Judá morreu e nenhum dos irmãos se curvou diante dele. Imagina você conversando com Jacó. Jacó, você errou quando falou que ele ia dizer para você. Eu não estava olhando para Judá. Eu estava olhando para um descendente de Judá, o qual o mundo todo se curvará diante dele. Ele estava olhando para o leão da tribo de Judá. E um dia, nós vamos ver essa profecia se cumprir. Quando o Senhor voltar. E todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra se curvará diante dele. Então nós estamos o aguardando. E assim nós temos realmente a convicção. Isso aqui é só o resumo do resumo da genealogia. Então nós vimos lá que veio de Adão e Eva, de Sete, Noé, de Noé, Sem, Cã, Jafé, o escolhido, Sem, dos semitas, Abraão, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, dos 12 filhos, Rubens a Benjamim, Judá. E aí veio o leão da tribo de Judá. Dá para rastrear até o Messias, mas não é o objetivo da palestra de hoje. A época do nascimento, será que ela nos revela a época do nascimento? Vamos ler lá, eu vou ler. Então, de repente o Senhor que você busca virá para esse templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias 3:1. Lembra que Malaquias e Esdras é o mesmo profeta. Se você ler a sua Bíblia, vai estar escrito, não tem muita informação sobre esse profeta. A resposta é, não perguntamos para um judeu. Mas enfim, Esdras e Malaquias é a mesma pessoa, está nas Mishnahs na Gemarra. Os Talmudes, que as Mishnahs e Gemarras formaram os Talmudes. E era o pós-babilônico, tinha passado o reino Egito e babilônico, estava no reino persa. Eles estavam reconstruindo o templo que Nabukadnezar, o Nabucodonosor destruiu. E de repente Esdras Malaquias vem com essa profecia de que o Senhor entrará nesse templo. Imagina você conversando com Esdras. Vem aqui, Esdras. Você sabe que esse templo é o segundo templo e saiu menor do que o templo de Salomão? Sim, sei. Sabe que a gente nem acabou de construir ainda, estamos construindo? Eu falo, sei. E você está dizendo que o verdadeiro Messias, aquele da aliança, a quem aguardamos entrará nesse templo? Ele disse, e isso amarrou a data. Por quê? Porque esse segundo templo, que foi reconstruído por Esdras, Zacarias, Ageu, os profetas do pós-babilônico, foi destruído entre 69 e 70 depois de Cristo pelo imperador Tito. Exatamente como Jesus disse. Jesus diz, quando você vides a cidade cercada, eis o sinal, fuja. Então, Tito veio com Espasiano e cercou a cidade. E eles disseram, olha o sinal, como é que a gente vai fugir? Espasiano morreu. E Tito voltou para sepultá-lo em Roma. E os que creram na profecia saíram. E os que não creram, ele não vai voltar. Tito voltou e destruiu o templo. E isso amarrou a data. Então se alguém dizer hoje, eu sou o Messias, tem que falar, você está 2000 anos atrasado. Porque o verdadeiro Messias tinha que entrar no templo, que há 2000 anos foi destruído. E olha que coisa engraçada. Jesus com 12 anos de idade estava pregando nesse templo. Jesus fez sinais, curou e esteve nesse templo. Daniel. O ungido será morto e já não haverá lugar para eles. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que há de vir. Daniel 9:26. Imagine bem você conversando com Daniel. Daniel estava no período entre babilônico. Quem estava no poder? Nabucodonosor. Imagine bem você falando, Daniel, vem aqui. Você sabia que o templo está destruído? Eu sei. Você sabia que nós estamos escravos aqui na Babilônia? Eu sei.
Então como é que você me vem com essa profecia, que depois da morte do ungido, será destruída a cidade e o santuário, pois a cidade e o santuário está destruída? Daniel, você sabia que para essa profecia se cumprir, a gente tem que ser liberto do cativeiro babilônico, retornar para a terra, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, o verdadeiro Messias vir, entrar nesse templo, e em seguida esse templo ser destruído? Ele diz, sim, eu sei. E olha que coisa engraçada, a Babilônia perdeu a guerra para os Medo-Persas, os Medo-Persas liberaram o povo judeu, os profetas do pós-babilônico, Esdras, Zacarias e Neemias, reconstruíram o segundo templo, reconstruíram Jerusalém, o Messias veio, entrou no templo, pregou, fez sinais, depois, em 69 para 70, ele foi destruído exatamente como dito. Então eu posso dizer que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. Olha que coisa interessante que o Senhor falou, o próprio Messias falou a eles. Quando se aproximou, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, se você também entendesse, rapaz, nesse dia, o Senhor, ele olha para Jerusalém, ele chora, ele diz, se vocês entendessem esse dia, ele está dizendo, olha, é esse o momento que o Messias viria, eu estou aqui. Eu estou aqui diante de Jerusalém, o segundo templo está aqui, eu fiz as curas, fiz os milagres diante de vocês, se vocês entendessem esse dia. Olha o que o Senhor diz para os hipócritas religiosos, vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabeis interpretar os sinais dos tempos, Mateus 16:3. O que ele está dizendo? Ele diz, você olha para o céu, vê uma nuvem e vai chover, olha para o céu, subiu a nuvem, não vai chover, e você não sabe fazer o cálculo das 70 semanas? Você não sabe que depois que terminasse o segundo templo, eu tinha que vir, o segundo templo está aí, eu estou aqui. Vocês não sabem fazer esse cálculo, é isso que Jesus está falando. Local do nascimento. Mas tu, Belém Efrata, embora esteja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da antiguidade. Miqueias 5:2. Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías, por volta do ano 740 a.C., rei Uzias no governo. E ele diz que o Messias nasceria no país de Israel, no estado de Judá, na cidade de Belém, e ele no bairro Efrata. A palavra hebraica é Bet-lesh. Lesh, Efrata, significa frutífero. Então, mais de 700 anos, o profeta Miqueias profetizou o país que o Messias nasceria, Israel, o estado que ele nasceria, Judá, a cidade que ele nasceria, Belém, e o bairro que ele nasceria, Efrata. E a pergunta é, qual é o nome da rua? Assim morreu Raquel e foi sepultado junto ao caminho de Efrata, Belém, Gênesis 35:19. Então Deus fez com que quando Raquel morreu, ela morreu justamente na rua que aponta para o bairro Efrata, em Belém. E aí ela é sepultada ali. E aquela rua passou a se chamar Raquel. Então eu sei que o Messias nasceria no país de Israel, no estado de Judá, na cidade de Belém, no bairro Efrata. E como é o nome da rua? Raquel. Imagina você conversando com Jeremias. Olha a profecia de Jeremias. Raquel, que chorava por causa dos seus filhos e recusava ser consolada porque seus filhos já não existiam. Jeremias 31:15. Imagina você conversando com Jeremias. Jeremias, vem aqui. Você não sabe que Raquel já morreu? Eu sei. Você não sabe que todos os filhos de Raquel já morreu? Eu sei. E por que você está dizendo que Raquel vai chorar amargamente por causa dos seus filhos? Eu estou dizendo que em algum momento crianças vão ser mortas nessa rua
E eles vão haver um choro na rua chamada Raquel. Olha que coisa interessante. Quando Herodes mandou matar as crianças, mandou matar em Belém de Judá e Efrata. Quando eles viram o exército romano vindo, eles tentaram fugir. E eles cercaram justamente e mataram na rua Raquel. E houve o choro de Raquel. Inclusive, Mateus citou essa mesma profecia dizendo, houve o clamor em Raquel. Mas qual é a referência que eu tenho disso? Quando você, ó torre do rebanho, ó fortaleza de Sião, o antigo domínio lhe será entregue, a realeza virá para a cidade de Jerusalém. Miqueias 4:2. Então uma realeza nasceria debaixo do aprisco, ou seja, debaixo da torre das ovelhas, num aprisco, da torre do rebanho, e iria para Jerusalém. Então veja bem, a realeza nasceria debaixo da torre das ovelhas, debaixo da torre do rebanho, e iria para Jerusalém. Então eu chego lá em Israel, onde é que o Messias nasceria? No país de Israel. Em qual estado de Judá? Em qual cidade de Belém? Em qual rua? Raquel. Em que lugar dessa rua? Aonde tem uma torre embaixo dessa torre, é a torre do rebanho. Tem um aprisco, é lá que Jesus nasceria. É melhor que GPS. Olha a coisa interessante. Da cidade de Belém, 123. Esdras 2:21. 123. Quer saber o quanto Satanás passou perto de parar a profecia? Eu posso dizer numericamente, 123. No período pós-babilônico, voltou o povo judeu. Esdras, como profeta, preocupado, começou a fazer a contagem. Daqui tem que sair o Messias, daqui tem que sair o Messias. E ele falou, quem aqui é de Belém, de Judá e Efrata? Faz uma fila aqui que eu vou pôr o nome. E quando ele pôs o nome, só 123 sobrou. Quer dizer que se Satanás matasse aqueles 123 pessoas, ele impediria a profecia. Imagina como ele babou naquilo. A semente da mulher que esmagaria a cabeça dele na cruz, resumida em 123 pessoas. Tem tragédia hoje em dia que morre mais gente do que isso. Efrata. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. 1 Samuel 17:12. Olha bem, onde Davi nasceu? No bairro Efrata. Onde ele foi ungido pela primeira vez? Davi é o único rei ungido 3 vezes. Nenhum outro rei foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido primeira vez no bairro Efrata, junto aos seus irmãos. Porque isso simboliza a descida do Espírito Santo quando o Senhor Jesus foi batizado. Depois ele foi ungido rei sobre Judá, só sobre Judá. E isso representa a descida do Espírito Santo apenas sobre os salvos em Pentecoste. Mas pela terceira vez ele foi ungido rei sobre todo Israel. Isso representa a profecia de Isaías 11, onde quando o Senhor Jesus vier e fizer o julgamento das nações, o Espírito Santo poderá ser derramado sobre toda a carne, porque ele terá se livrado de todos os bodes. Então ficará apenas ovelhas. E foi ali, em Efrata, que Davi nasceu, Davi cresceu, e Davi foi ungido pela primeira vez, no local exato em que o Messias nasceria. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos no campo de Ger. Segundo Salmo 132:6. Olha bem, Deus fez com que a arca passasse exatamente no lugar onde o Messias nasceria. Então havia grande batalha. Quando a arca passou pelo lugar onde o Messias nasceria, Deus deu a vitória. Os caras falaram, olha, coisa engraçada. Foi aqui que nasceu Davi. E quando a arca passou por aqui, Deus nos deu a vitória. Tem alguma coisa aqui. Deus tem alguma coisa com esse lugar aqui. Foi aqui que Davi foi ungido. A arca passa por aqui, Deus nos dá a vitória. Tem alguma coisa estranha nesse lugar aqui. Temos uma profecia dizendo que o Messias nasceria aqui.
soubemos. Olha que coisa interessante, Mateus 2, de 5 a 6. Chega os sábios, que foi traduzido por magos, mas corretamente é os sábios. Chegam e dizem, olha, aonde está o recém-nascido? Herodes se apavora. Chama os principais sacerdotes, mestres da lei, e diz, ó, me diz aí, tá esses homens aqui, ó, dizendo que que o Messias nasceu. Lembra, não é 3 magos, a Bíblia nunca falou que era 3 magos, nem 3 presentes. Não está escrito na Bíblia 3 magos e 3 presentes. Não vamos entrar nisso, mas não está. Era uma comitiva enorme, eram muitos sábios, muitos presentes. A Bíblia diz que era ouro, mas não fala quantas caixas de ouro. Era mirra, não fala quanto de mirra. Mas enfim, não vamos entrar nisso. Como diz minha esposa, não mistura as profecias, pelo amor de Deus. A esposa sempre fala, não começa a explicar uma profecia e vai para outra, meu filho. Mas o que nós vemos aqui, os mestres da lei vai diante de Herodes, pega a profecia de Miqueias 5 e diz, olha, ele nascerá em Belém de Judá e Efrata, porque está escrito assim. Eles sabiam. Eles tinham que pegar o primeiro camelo, o jumento, o cavalo, montar e correr para Belém e Efrata. Mas eles não criam na prática da profecia. Eles criam só na teoria. Eles não criam na prática, porque se eles crissem na prática, eles pulavam no primeiro camelo e saía correndo para lá. Eles leram a profecia diante de Herodes e foram para casa dormir. Tem que se pensar um pouco. João 7, 40 e 43. Ainda outro dizia, como pode o Cristo vir da Galileia? As Escrituras não dizem que o Cristo viria da descendência de Davi, de Belém, de onde Davi nasceu? Então eles estão num debate, ele é o Cristo, ele não é, ele é o Messias, ele não é. E um se levanta e fala, gente, primeiramente, esse Jesus aí não pode ser o Messias não. Porque ele veio da Galileia. E nós sabemos que o Messias verdadeiro viria de Belém, de Judá, do bairro Efrata, da onde Davi nasceu. O que ele estava certo? Que o Messias viria de Belém e Efrata, da onde Jesus nasceu. O que ele estava errado? Que o ministério de Jesus não seria ali. Ele só nasceria ali. Mas ele estava certo nesse ponto. E aí as pessoas se dispersaram. E aí eles ainda falam um outro absurdo, em João 7, 52. Examine as Escrituras e veja que da Galileia não levanta profeta. E Jonas? 2 Reis 14, 25. Jonas era da Galileia. O que eu faço com a profecia de Isaías 11? Houve uma grande luz na Galileia. O que nós tínhamos ali? Pessoas que não criam na prática da palavra profética. E por não crer na prática da palavra profética, não conseguiram identificar o Messias. E hoje nós temos muitas pessoas que por ignorar a palavra profética, passam a vida inteira carregando uma fé única, exclusivamente emocional, sem uma certeza de que ele é o Messias. O Filho do Pai Celestial. Salmo 2:7. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Presta atenção numa coisa, essa pessoa do Salmo 2 tem que ser o Messias, porque a Bíblia diz no Salmo 2 que quem beija essa criança é salva, recebe a braga, recebe a bênção. Então não dá para dizer que ele não é o Messias, porque quem beija, e o que é beijo para a mentalidade judaica? É comunhão, quem tem comunhão com ele. E por que ele diz, eu hoje te gerei? Porque o Messias sempre existiu, mas a profecia diz que um dia ele seria gerado num ventre para poder vir até nós. Ele não passou a existir há 2000 anos, ele é Deus, ele sempre existiu. Mas um dia ele seria gerado no útero, para cumprir a profecia, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isaías, nós acabamos de ler aqui, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ó, Salmo 2, chama o Messias de filho de Deus. Eu vou para Isaías 9, chama o Messias de filho de Deus.
Então o título Filho de Deus não é uma coisa inventada pelo Novo Testamento. No Antigo Testamento, tanto na Torá como no Tanaká, a lei e os profetas, ele é chamado o Filho de Deus. Olha que coisa interessante esse salmo. O Salmo 89, um salmo messiânico. Tu dominas o revoltar do mar, quando se agita. Salmo 89, 26. Mas ele dirá, tu és meu Pai, o meu Deus. Salmo 89, 27. Também o nomearei meu primogênito. Então, dentro do mesmo salmo, diz que este homem governaria o mar. Ele ia falar para o mar se aquietar, o mar se aquietaria. Dominaria o vento. Esse homem chamaria o Pai Celestial de Pai. E o Pai chamaria ele de Filho. E esse homem seria o primogênito do Pai Celestial. Isso não se encaixa em Davi. Você chama um judeu que recusou Jesus como Messias e diz, isso se encaixa em Davi? Ele diz, se encaixa, porque meu rabino falou. Mas não faz sentido. Só uma pessoa cumpriu o Salmo 89, o Messias. O profeta Agur, no livro de Provérbios, lembra que em Provérbios não é só Salomão que escreveu, Provérbios 34, diz assim, quem subiu ao céu e desceu, quem ajuntou as águas e o vento, quem ajuntou todo na sua mão, quem fixou todos os limites da terra, qual o seu nome e qual o nome do seu filho? Presta atenção na coisa, tudo o que ele falou aqui é o Pai Celestial. Quem comanda o céu, quem junta o vento, quem faz isso é o Pai Celestial. E aí ele pergunta, e qual o nome do seu filho? Nós conhecemos o nome do filho. Oséias. Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Eu tenho um problema com essa profecia. Porque Oséias foi contemporâneo também de Isaías. E Israel não voltou para o Egito. E ele não disse que Israel voltaria para o Egito, mas do Egito eu chamaria o meu filho. Ou seja, depois do nascimento do Messias, ele tinha que ir para o Egito para de lá ser chamado e cumprir essa profecia. E olha que coisa interessante. O Messias nasce, Herodes manda matar as crianças, o anjo avisa José, ele foge com a criança para o Egito, depois da morte de Herodes, ele volta, e do Egito, chamei o meu filho. Olha a afirmação. Outra vez o sumo sacerdote perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, Marcos 14, 61. Então o sacerdote, o Cohen H do sumo sacerdote diz, chega, fala agora, você é ou não é o Filho do Deus bendito? Ele disse, sou. O sumo sacerdote mandou bater nele, acorrentá-lo e mandou crucificá-lo. Ele falou, sou. Então veja que eles estavam esperando o Filho do Deus bendito. Então, o Filho de Deus não é invenção do Novo Testamento. De Gênesis e Apocalipse, o Messias é chamado o Filho do Pai. E aí nós temos que observar o principal motivo. Porque veja bem, no livro de João, no Evangelho de João, diz que o Senhor Jesus fez muito mais milagres que não foram registrados. Mas se o Senhor Jesus tivesse feito a metade dos milagres que fez, mas tivesse morrido na cruz, como ele morreu, então ele é um Messias. Se ele tivesse feito o dobro dos milagres que fez, mas não tivesse morrido na cruz, ele não poderia ser o Messias. Então o principal motivo está aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O principal motivo, não motivos no plural, mas motivo, está aqui, 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O principal motivo está em Hebreus 9, 14. O sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada para pagar os nossos pecados. Efésios 1, 7.
Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Hebreus 13:12. Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse 1:5. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todo o que nele crê. Ele é a justiça de Deus. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 6:16. Mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados. Atos 13:38. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais a lei, veja bem, das quais não poderia ser justificado pela lei de Moisés. A lei nunca salvou ninguém. Ela mostrou o pecado e apontou o cordeiro como solução. Cancelou a escrita de dívida que constia em ordenança e a cravou na cruz. Então, o Messias pegou a nossa dívida e a cravou na cruz. Mas para mim abrir a boca e dizer ele é o Messias, eu tenho que ter convicção disso. E o último tópico, a consequência de recusá-lo. Qual é a consequência de recusar esse Messias? Jeremias capítulo 17, verso 13. Aquele que se desviarem de ti, terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte da água da vida. Jeremias 17, 13. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que o viram foram saindo. João 8,6. Então a profecia de Jeremias 17, 13 diz que o verdadeiro Messias escreveria o nome dos perdidos no pó da terra. Mas tem uma conexão. Ele diz, porque eles vão recusar a água da vida. E justamente nesse momento Jesus diz, eu sou a água da vida. E aí os rabinos dizem, não, nós não aceitamos. E o que acontece? Quando os rabinos veem ele escrevendo o nome dele no chão, dizem, olha, mas aquele é meu nome. Ele acabou de dizer que é a água da vida. E agora está escrevendo o meu nome no chão. Essa é a consequência. Quem recusa o Messias como único e suficiente Salvador, tem o seu nome escrito, não no livro da vida, mas no pó da terra. Então a mensagem é essa. Essa é a verdadeira mensagem de Natal. Se nós reconhecermos o nosso lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, e confessamos o Messias Yeshua como o nosso único e suficiente Salvador, tendo a plena certeza de que Ele é o Messias e que Ele nos salvou e Ele nos mantém salvo pelo seu sangue, então nós podemos ter um feliz Natal. Então nós podemos realmente dizer, o meu Messias nasceu, Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, Ele me salvou. Que todos nós possamos dizer isso nessa noite. Shalom Aleichem. Adeus.